Tô aqui no começo do vídeo, bom, todo editado, então tipo, tô no final, né, mas eu vou avisar no começo, também tem um aviso lá pelo final, que meu Deus, minha gente, eu tive que fazer tudo de novo, então aproveita o vídeo refeito por inteiro, sério, foi todo refeito. Pois bem, agora a gente vai falar sobre a Segunda Guerra Mundial. Para começar sobre a Segunda Guerra Mundial, a gente tem que começar sobre que país? A Alemanha, minha gente. Isso mesmo, a Alemanha. E lá a gente vai ver um monte de coisa terrível. Para começar, na Alemanha surgiu um espião que era para espiar um partido. Mas que partido será isso? Isso mesmo, o nazismo. Existia um partido nazista sem o Hitler antigamente. Pois daí, o Hitler se apaixonou por esse nazismo e adivinham o quê? Ele virou do nazismo. Então, a Alemanha... vamos parar de enrolar. Vamos dar umas coisas. A Alemanha ficou tipo pelo poder do Hitler e virou o presidente. E quem é esse Hitler? Afinal, é esse cara mesmo que tá parecendo humano. Esse cara ficou Führer, eu não sei como é que é, mas é tipo o presidente. Um monte de série que ele fez. Ele, tipo... viveu o maior partido de todos e ele teve seus discípulos, eu acho que não sei, mas eu sei que um deles criou o SS, os campos de concentração, que meu Deus, isso é para outro vídeo daí. Então, aqui nessa parte de texto, a Alemanha queria dominar territórios. Qualquer sonho de um país novo, né? Queria dominar territórios, mas que territórios? Bom, vocês estão vendo essa marquinha dentro da Alemanha? É o território francês, onde que a Alemanha simplesmente dominou. Simplesmente dominou. E vocês estão vendo outro ali? Aquele paísinho ali azulzinho. Então, era a Tchecoslováquia, que a Alemanha também simplesmente dominou. Mas primeiro a gente vai falar sobre outro paísinho. Bom, como que eu tinha falado anteriormente, os nazistas invadiram eles. E foi isso que aconteceu com um país, entre vários, que foi a França. Eu vou mostrar nas imagens... para as próximas imagens quis dizer. Desculpe, me enganei aqui, né? Às vezes é assim. Continuando, como que os militares não gostaram, o presidente não gostaram, mas assim, eles foram dominados. Agora vai ter uma caligrafia. Não, um desenho que vai mostrar como que na verdade ficou as coisas, né? Deu, agora eu acho que já tá aparecendo caligrafia. Não, ainda mais pra frente. Desculpa pela edição. Mas bem, tem uns países que não estavam gostando. A caligrafia já vai aparecer. Caligrafia. Não, mas a pintura só vai aparecer como é que ficou. Não sei desenhar muito bem, mas foi mais ou menos isso. Então, com a Alemanha da dominação, com a dominação desses territórios. Tá bem, aconteceu um bug ali atrás, mas eu vou resolver. Tem os países que não estavam gostando que foram dominados. A França e a Inglaterra. Ai, merda. Mas que país são esses que não gostaram? Bom, a França e a Inglaterra. Ainda mais, eles estavam se expandindo muito. Eles iam, com certeza, os nazistas iam invadir eles. E foi isso que aconteceu. Mas que vão aparecer, desculpe-me. E agora vocês vão entender porque a França não entrou em guerra com a Alemanha. Desculpe-me, gente, por alguns bugs que às vezes acontecem aqui na edição. Mas eu acho que já arrumei tudo. E continuar pro assunto, né? Então... vocês vão ver a seguir. Vocês se lembram que eu tinha falado que um território alemão estava sendo dominado pela França por causa do Tratado de Versalhes, que é um tratado muito difícil, então eu não vou explicar nesse vídeo. Pois bem, então... como que a Alemanha estava sobre o direito do Hitler, o Hitler foi lá, olhou para aquilo e disse: eu quero isso daí pra mim. Então o que ele fez? Pegou aquilo dali dele, que a França tinha pegado. Então a França ficou brava, né? Agora vocês estão enrolando demais, não é, minha gente? Pois bem, vamos logo. O que aconteceu a guerra? Como assim aconteceu a guerra? A Alemanha já tinha dominado aqueles dois países que eu já tinha mostrado. Só me lembro de um nome que foi a Tchecoslováquia e outro que eu me esqueci, mas eu vou falar porque eu já vou pesquisar no Google, né? Pois bem, a Alemanha na verdade dominou a Polônia por causa que a França e a Inglaterra disse: se você dominar a Polônia é guerra. Mas a Alemanha pensou: quem é que vai causar guerra se eu dominar a Polônia? Então ele foi lá e dominou pela metade. Porque eu esqueci de falar uma coisa: a Alemanha tinha feito um tratado com a Rússia. Tu não me ataca, eu não te ataco. Então como assim a Alemanha dominou só a metade? Por causa que a Rússia dominou outra metade. E a Alemanha também tinha outros motivos para dominar a Polônia. E vocês vão ver a caligrafia, como é que ficou a Polônia e o território alemão.
ficou um horror, mas é mais ou menos isso. Eu vou ver se eu acho por aí como ficou tudo certinho mesmo. Se eu achar, daí eu mostro. Provavelmente eu vou achar, né? O Google tem tudo, mas foi isso. Então, dominando metade da França e a Inglaterra, falou assim, é guerra. E como que a França e a Inglaterra falou, é guerra, então imagina outros países. Então, a Alemanha juntou outros países que tinham o mesmo, que criam a mesma coisa que ela. Rússia, que depois virou para os aliados, depois vocês vão saber, mas na verdade o eixo ficou Itália, Alemanha nazista e Japão, que eles queriam a mesma coisa. A Itália já foi dominar um paísinho, que é muito difícil fazer caligrafia, então não vou mostrar, né? Pois bem, quais são esses países que a Alemanha dominou? Não, que entraram em guerra com a França e a Inglaterra. Bom, como vocês já perceberam, eu sou péssimo em desenhar, mas vou falar os países que foram os países que eu sei. Austrália, Canadá, alguns países da África, eu acho que foi o Suriname ou Guiana Francesa, que também foi pra guerra. Bom, a Inglaterra, a França, a China, agora vocês vão ver como que ela tava com a relação com o Japão. Bom, o meu Japãozinho querido, não é meu Japão, nem é querido. Depois do Pearl Harbor não é não, mas... Então, ele dominou, não toda a China, mas dominou a Coreia do Norte e Coreia do Sul, que eu não sei se existiu naquele tempo, mas acho que sim, né? E, não, claro que existiu, nossa. E ele bombardeou muitas cidades chinesas, ele tava dominando a China. Mais ou menos, vocês me entendem. Vocês sabem, agora vai aparecer um desenho horroroso, porque eu não sei desenhar, de como ficou tudo. Pois bem, agora vocês viram esse desenho horroroso, né? Mas foi mais ou menos isso. Ele pegou a Coreia do Norte e Coreia do Sul, que não era muito forte, não era nada forte naquele tempo, pois hoje em dia é, e bombardeou mas muitas cidades chinesas. Olha, se não fosse os Estados Unidos com Hiroshima e Nagasaki, quem entende de história, eu vou explicar aqui, mas quem entende de história já entendeu, né? Eu acho que eles teriam dominado sim a China. E talvez eles tenham ganhado se o Japão não tinha feito aquilo com Pearl Harbor. Depois de Pearl Harbor que eu descobri, odeio o Japão. Tô brincando. Não. Bom, pra começar, já vai ter muito daquele desenho horroroso que vocês já viram durante esse vídeo. Pois bem, agora a gente conhece aquela tal Alemanha nazista. Peraí, um trechinho aí. É essa Alemanha nazista. Tá bem, agora vamos tirar logo isso? Sai, isso. Agora a gente vai mostrar aquele desenho horroroso de como a Alemanha invadiu a França. Esqueci, então agora desenho horroroso de 3, 2, 1. Agora vocês vão ver. O desenho. Pois bem, a França pensou que eles iam invadir pro mesmo lugar que eles invadiram pela Primeira Guerra Mundial. Pois bem, fui quase lá. Mas só que uma mata muito extensa que tinha lá. Pera aí, não, caligrafia tá quase acabando. Edição, arruma. Eu agora que eu já arrumei, vou falar o que aconteceu direito. Não, o fone tava mal longe. Então, eles entraram pela floresta e começaram a encurralar os soldados. Esqueci, tem uma coisa. Eles mandaram esses soldados, seus melhores soldados, para lá para não entrar. Pois bem, os nazis entraram pelas florestas e encurralaram eles até eles se retirarem para Grã-Bretanha, que no caso a Inglaterra. Assim aquela parte ficou dominada. Desenho horrível em 3, 2, 1. Tá bem, não tô dizendo muito bem como é que tava, mas foi esse o território dominado pelos nazistas por enquanto, porque depois ele domina toda a França. Você já deve imaginar como é que fica, então nem vou desenhar. Eu quero pôr bem, iniciou-se guerras marítimas até a Alemanha começar a bombardear, e a mesma coisa com a Grã-Bretanha, um ao outro, com aviões, né? Já esqueci de falar que como que a França se rendeu quando que eles estavam perto de Paris, como que eles não queriam que Paris fosse destruído, então eles se renderam. E adivinha quem foi lá na Torre Eiffel tirar uma fotinho, hein? Eu acho que vocês até já sabem. Mas que bom que ele morreu. Opa, deu um spoiler pro final, né? Pois bem, vamos continuar pra guerra e tudo mais. Ainda mais das bombas nucleares que vão vir. Agora esses pontinhos que vocês estão vendo no mapa, eu já vou explicar pra vocês, mas já dei uma olhadinha como é que ficou o território alemão na guerra, ali pelos países dominados. Pois bem, esses países que
Não, esses países, esses pontinhos que estão aparecendo no mapa do território alemão, pois bem, foi uma coisa muito séria e por mim a coisa mais grave que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Campo de concentração. Ué, campo de concentração? É, isso mesmo. Eu pensava que tinha muito pouco campo de concentração, tipo uns... uns 12. Agora eu tô um pouco assim, né? Mas, mano, tem muito campo de concentração. E o pior, gente, é que, tipo, 12 mil pessoas, em média, morriam por dia nesses campos de concentração. Por gás, por fogo, por tiro, por tudo. Morriam por fome, por frio. Elas se suicidavam para, pelo menos, morrer para sair desse campo de concentração, dos campos de concentração. Então é uma coisa muito séria que os campos de concentração, eu tenho que falar aqui, eu não queria falar, né? É onde que os judeus, gays e negros iam, por causa que eles eram diferentes. Isso é tipo desigualdade, era de igualdade o nazismo. Era muito ruim. E desigualdade, tipo, só por ser de uma religião, tu tá indo pro campo de concentração morrer, ou ficar lá e sobreviver à guerra e ver os horrores de lá. Era ruim mesmo. Mas que bom que tudo isso aí acabou, né? Mas eu vou ter que continuar o assunto. Milhares morriam, judeus, negros, gays, tudo. Só por tu ser diferente, tu ia pra lá. Só, tipo, eles queriam que tu fosse católico, e daí tu era budista. Tu ia pra lá, entendeu? Era desigualdade. Só por causa que tu era desigual, tu ia. Isso foi a invenção, não sei de quem, mas foi de Himmler que fez isso. Esses daqui são tipo algumas fotos que eram as pessoas, como que elas viviam. E vocês estão vendo ali campos de concentração nazista. E isso era uma pilha de pessoas mortas. E não era só uma que existia nesses campos. Existiam milhares e milhares, ainda mais em Auschwitz. É assim que se fala, eu acho. Tá bem, depois disso aconteceu muita coisa, como vocês viram nos anteriores, sobre a guerra, né? Tem que sofrer bem no meu box pra dar certo. Então, agora Hitler e outros países do eixo queriam fazer o plano Versailles, eu acho que é o nome. Mas é tipo 3 milhões de pessoas, Rússia, nazistas queriam. É praticamente isso. Os nazistas bolaram, os fascistas e outros países bolaram para invadir a Rússia, mas não deu certo por causa do quê? Uma coisa chamada inverno russo. Peraí, os nazistas russos não tinham um plano de não agressão? Mas os nazistas pensaram, e daí? Quero invadir eles. Ainda mais cedo tarde, quem entraria para essa guerra? Quem será que entraria para essa guerra cedo ou tarde? Pois bem, uma coisa que a gente nunca saberá, quem entrará para essa guerra, hein? Mas continuando sobre o nosso assunto, eles tentaram invadir, mas não deu certo. Agora eu vou passar as seguintes informações sobre Japão. Tinha esquecido, a Rússia virou aliada, que é o time contra o eixo. Eu vou explicar aqui. Ou se vocês não gostarem, prefiro que gostem, eu vou fazer parte 2, talvez a parte 3 ficar muito grande, segunda parte. E só pra falar, vai aparecer um monte de spoiler agora, se você não quer... Hiroshima e Nagasaki. Kabum! Meu Deus. Gente, eu acabei de editar tudo e eu tô aqui no final do vídeo pra falar que eu não vou mais usar o KineMaster. Eu fui exportar para o YouTube, fui exportar até para o WhatsApp pra tentar fazer alguma coisa e não dá certo. Eu vou tentar usar outro aplicativo, só essa vez que eu vou usar o KineMaster